A paz do Senhor, tudo bem com você? E aí, tudo bem com você? A paz do Senhor. Estamos aqui juntos para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Você que recebeu este link hoje e ainda não assistiu os vídeos anteriores, esse já é o vídeo de número 71. É muito importante que você assista a partir do primeiro vídeo. Por isso, aqui, ó, no card, você pode clicar e você vai ter acesso a todos os vídeos para que você possa assistir desde o vídeo de número 1 e assim ter participação, e em um ano você vai ler conosco toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Nós já vamos agora para a leitura, como falei, ler aí mais 2 capítulos do livro de Deuteronômio, mas antes de lermos, tem 2 coisas que você não pode esquecer. É o que, Giovana? Se inscrever no canal e compartilhar. Isso mesmo, não esqueça, tá bom? Então, vamos agora para a leitura. Depois, nos viramos e subimos o caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele, a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos, 70 cidades, toda a borda da terra de Argobe e o reino de Og em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímos-las como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles dos reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Bassã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Porque só Og, rei de Bassã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Você lembra a medida do côvado? Quase 45 centímetros. Multiplique aí por 9. Dá aí cerca de 4 metros, o tamanho da cama. Uma cama normal tem por volta de 2 metros. Então, imagine o tamanho deste homem. Ele era um dos descendentes dos gigantes. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo Bassã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Bassã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até ao termo dos Jesuritas e Maacatitas, e a chamou pelo seu nome Bassã Avote Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas
dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, debaixo de Asdote Pisga, para o oriente. E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhe há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Você vai lembrar então que esses, que tomaram a terra antes, os descendentes de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés, eles vão deixar então o seu gado, as suas mulheres, antes do Jordão, daquém do Jordão, vão entrar na terra da além do Jordão, possuir toda aquela terra da além do Jordão, ajudando os seus irmãos, os hebreus das outras tribos, e depois então voltarão às suas famílias, ao seu gado, para terem herança e para descansarem. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me faleis mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os seus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim, ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Veja então que Moisés relata também como ele desejava entrar na terra, ao menos para ver com seus olhos a terra. Deus vai dizer que não, que ele subiria o monte, olharia a terra, mas olharia a terra de longe, não entraria nela para poder vê-la de perto, e que ele ficaria ali, Deus o recolheria, e que Josué sim, então, a partir de agora, iria adiante do povo e faria o povo possuir aquela terra. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria
e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem o teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. No dia em que estiverdes perante o Senhor teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu conserto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizestes na terra, a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma visse no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura semelhante de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do sol. Veja que Moisés está alertando o povo. Vocês viram todas as grandes coisas que Deus fez. Não esqueçam disso. Vocês receberam mandamentos do Senhor. Vocês receberam também ali a ordenança de juízos, os quais o Senhor estabeleceu e entregou nas mãos de vocês. Quando Deus falou com vocês, vocês não viram figura nenhuma. Então não façam imagens de escultura. Não queiram retratar Deus como um animal do céu, um animal da terra, um animal que está debaixo d'água. Também não queiram olhar para o céu, para a lua, para o sol, para as estrelas e adorar o céu, a lua, as estrelas. Ou seja, fazer do Criador uma criatura. Não, não façam isso. Como Jesus ensinou a mulher samaritana, Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não através de uma imagem, de uma figura, de forma nenhuma. Continue comigo. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do conserto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso.
Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerem alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Veja só como Moisés insiste nisso, que eles fazerem uma imagem de escultura, eles estavam se corrompendo e provocando a ira de Deus. É por isso que nós falamos tanto a respeito disso. E é por isso que, ainda que a Igreja Católica Apostólica Romana se diga uma igreja verdadeira, cristã e com base na palavra que adora a Deus, ela está em hábitos, ela está praticando coisas que causam a ira do Senhor. E o que fazer? Veja só, ele continua falando aqui. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. Veja só o que aconteceria se eles desobedecessem os mandamentos, se eles praticassem a idolatria. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Ou seja, se mesmo o povo tendo se afastado dos estatutos, desobedecido, idolatrado, ainda que nos últimos dias da sua vida, eles se voltassem para o Senhor, para clamar ao Senhor, para buscar ao Senhor, Deus agiria com misericórdia. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres e com peleja e com mão forte e com braço estendido e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus fez no Egito aos vossos olhos. Veja, Moisés está dando uma lição naquele povo. Veja que o Deus de vocês é um Deus incomparável. Procurem saber se alguém já ouviu de algum Deus semelhante a esse, que foi e resgatou o seu povo do meio de outro povo, que falou com o seu povo do meio de uma coluna de fogo, do meio do fogo, e fez isso com provas, com sinais, com milagres. Ou seja, desculpa a expressão, mas tem que ser muito ou ingrato, ou inconsequente, ou até mesmo falto de juízo, para deixar de servir a Deus, sendo Deus tão poderoso e tão tremendo. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo, porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora
de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida, que por erro matasse a seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. E Bezer, no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bassã para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Esses são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Daquém do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amorreus que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroer, que está a banda do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon. E toda a campina daquém do Jordão, da banda do Oriente até ao mar da campina, abaixo de Asdote Pisga. Amém, meu querido, minha querida. Encerramos mais um dia de leitura. Espero, mais uma vez, que você esteja gostando e aprendendo muito aí da santa e bendita palavra do Senhor. Amém? Então, amanhã nós continuamos esta nossa leitura. Mas não esqueça de algo muito importante. É o que, Giovana? De deixar seu joinha e compartilhar. É isso mesmo. Nos ajuda muito no crescimento desse canal. Então, até amanhã. Que a paz do Senhor, ela reine no seu coração. E não esqueça, viva Jesus!